que aconteceu com a felicidade de vocês? Essa foi a pergunta que Paulo fez para a igreja de Gálatas. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Natan, seja bem-vindo a esse canal. Espero que você goste desse vídeo. Fique à vontade para poder assistir os outros vídeos que tem aí. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho estudado. Eu estava na aula de inglês e nós estávamos lendo sobre Gálatas e muitas coisas me chamaram a atenção. Muitas coisas que nós podemos levar para o nosso dia hoje. Então, cara, o Paulo já começa o livro de Gálatas exortando eles, falando que Paulo estava surpreso deles estarem passando tão depressa daquele que os chamou na graça para um outro evangelho. Que as pessoas estavam querendo perverter ali a mensagem, e mesmo que se viesse um anjo do céu e pregasse um evangelho diferente, e seja anátema. Aqui nós estamos falando de pessoas que conheceram a Cristo, assim, pessoas que tiveram um conhecimento e mesmo assim eles estavam tão depressa indo para um outro evangelho. E muitas das vezes nós também assim, estava pensando que o quão fácil hoje em dia é, com tantas coisas que podem nos distrair, com tantas coisas que chamam a nossa atenção, quão fácil é nós, talvez em alguns momentos, ir para outro caminho. E Gálatas 3 fala exatamente isso, que eles conheciam, olha, Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês não sofreram tantas coisas em vão? Então, Cristo exposto como crucificado diante dos olhos deles. E a verdade é que eles estavam voltando a ser escravos do mundo. A escravidão que Jesus vem e nos livra dela. Estavam voltando, talvez, a antigas obras, a começar a se esquecer de Cristo. E a Bíblia ela vai se explicar quando fala que quando que nós éramos escravos. No capítulo 4, no versículo 8, fala exatamente isso. Fala, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que agora vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Então, exatamente isso de que nós éramos escravos porque nós não conhecemos a Deus. E agora nós conhecemos a Deus. Ou melhor, somos conhecidos por Ele. Eu estava pensando sobre isso, de que está iniciando um ano e nós colocamos várias metas para nós. Eu tenho certeza que você tem vários planos para esse ano. Mas o que eu vejo de importante assim, é de que aonde Deus está nos nossos planos. Será que os nossos planos para esse ano talvez seja ler a Bíblia, ter mais tempo com Deus, ter mais tempo com a sua família, servir mais uma igreja local? Ou será que os nossos planos, eles estão voltando mais à prática de quando nós não conhecíamos a Deus? Ou planos de pessoas que não conhecem a Deus? Porque no momento em que nós conhecemos a Deus, ou somos conhecidos por Ele, isso afeta diretamente a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de viver, a forma que nós agimos, a forma que nós amamos as pessoas, a forma que nós olhamos para o mundo, a forma de que nós olhamos para um próximo ou para um plano de vida. Às vezes nós estamos iniciando esse ano nos esquecendo de Deus. O que eu farei agora? O que eu tenho que fazer? Versículo 12, Paulo fala assim: sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Nós temos que olhar para Jesus e desejar ser igual a Ele. Paulo fala assim: de meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina o quão parecido de Cristo Paulo era a ponto de falar assim: ei, me imita aí, que me imitando você está imitando Cristo. Fazendo as coisas que eu faço, você está fazendo as coisas que Cristo faz. O quão parecido Paulo era de Cristo a ponto dele falar isso de ser de meus imitadores. Aqui nós vemos pessoas que já tinham perdido a felicidade. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? E lendo isso eu lembro de Davi, que ele cai ali com Betseba e ele faz uma oração, ele fala: Deus, não me expulse, Senhor, da sua presença e não tire de mim o teu Santo Espírito. E ele fala: devolve-me a alegria da sua salvação. Uma coisa que nós temos que aprender é estar nesse lugar de arrependimento sempre. É estar nesse lugar de reconhecer que nós não somos mais escravos. Igual Paulo fala: vocês estão se tornando escravos de novo. Existe um momento dessa transição de
escravos para filhos. No capítulo 1, versículo 13, Paulo ele começa falando das práticas que ele fazia. Então ele fala: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus, eu procurava destruí-la. Então Paulo foi uma pessoa que ele perseguiu os cristãos. Mas olha que incrível que ele fala no versículo 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem me revelar o Filho. E no capítulo 4, versículo 13, ele continua a ideia falando: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então nós somos filhos de Deus. É essa a nossa identidade. Nós não somos mais escravos, mas agora filhos. Então, o que define quem nós somos? O que define quem nós somos é o que a Bíblia diz que nós somos. É o que Deus pensa de nós. É o que Deus pensa quando olha pra gente, quando olha pra sua criação e Ele olha para nós e vê Cristo em nós. Amor, santo, irrepreensível. Pessoas que fogem da aparência do mal. Pessoas que saíram de um lugar de escravidão e agora se tornaram filhos de Deus. Igual o filho pródigo que sai e volta e esquece que ele é filho. Ele fala: me aceite como um dos seus trabalhadores. E o pai fala: não, você não deixou de ser filho. Então fez um banquete, uma festa para ele e festejou, porque estava morto, mas agora passou da morte para a vida. Então assim éramos nós. Vai começar Gálatas 5 falando que para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nada mais nos aprisiona. Nada mais pode nos separar disso. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Nem o presente século, nem o que há por vir, nem as coisas desse mundo que nos atraem, que chama muito as nossas atenções, nada pode nos separar dele. Mas nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para Cristo e ser imitadores dele. E todos os dias se parecer mais com ele. E todos os dias estar mais próximo dele, para conhecer mais e ser conhecido. Que Deus te abençoe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros vídeos aparecendo aí para você assistir. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aí o que você achou e manda para aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. E Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.